Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês, que Deus abençoe sua vida, espero que você esteja bem. Hoje é dia 15 de agosto de 2025, agora são 21 horas e 9 minutos, uma sexta-feira, e vamos em frente trazendo para você mais um conteúdo. Estou ao vivo, então de repente pode acontecer que o sinal não esteja tão bem, porque eu estou ainda melhorando o sinal da internet, a gente está trazendo aí. Daqui para frente a gente vai melhorar ainda mais. Eu tive alguns problemas na conexão geral da internet, então se tiver alguma queda, algum empecilho, me perdoe por isso, mas eu vou fazer o que é melhor para trazer informação para vocês. E na live de hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem que eu recebi, um relato que eu recebi. Na verdade são alguns conteúdos que eu vou trazer para vocês. É um depoimento de uma pessoa que esteve 38 anos, está ainda na Universal, mas você vai entender por qual razão. 38 anos dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela vai contar alguns episódios interessantes. Eu também tenho para vocês aqui o áudio de uma esposa de pastor que passou pela Bolívia. Ela vai relatar a crueldade que ela por conta da liderança da instituição, o que ela viveu lá na Bolívia, em poucas palavras. E eu também quero fazer alguns comentários a respeito de outros assuntos que a gente vai trazer aqui. Então, fique ligado conosco. Se você ainda não conhece o trabalho do meu canal, o meu canal hoje é um dos poucos canais no mundo especializado na Igreja Universal do Reino de Deus. Igreja só pelo nome, porque ela não é uma igreja. A instituição universal, ela, infelizmente, com o passar dos anos, ela se configurou uma seita perigosa, que, infelizmente, ainda existem pessoas lá dentro que são vítimas dessa instituição. Vítimas. E o objetivo do meu trabalho é levar até essas pessoas o conhecimento que a liderança da instituição tenta esconder. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, eu sou um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estive como pastor durante 5 anos, mas eu pedi o meu desligamento do quadro de pastores porque eu não concordei com a forma de trabalho da instituição. Na Igreja Universal, todos os pastores têm metas de arrecadação financeira. Existe lá dentro um sistema de pirâmide onde o bispo Edir Macedo e sua família enriquecem, estão hoje bilionários por conta de um patrimônio e que veio através de dízimos, ofertas e sacrifícios, e a instituição trabalha com rituais judaizantes, mais do que nunca agora. Ela, além de trabalhar com sincretismo religioso, ela trabalha com rituais. Dentro da Universal, ao longo desses 48 anos, já ocorreram diversos casos de assassinato, crimes de diversas formas, fora as heresias, fora tudo que eles promovem que não tem nada a ver com o princípio do Evangelho. Para falar a verdade, nesses últimos meses, Renato Cardoso, que é o genro de Edir Macedo, vem tentando refutar a graça de Deus, porque o bispo Edir Macedo, com a sua própria boca, disse que a graça é uma desgraça. Por que ele falou isso? Porque se uma pessoa conhecer o que é o favor de Deus, se ela entender o que é realmente seguir a Cristo em amor, em comunhão, ela ter uma vida cristã, ela não vai mais fazer sacrifício financeiro, ela não vai fazer mais corrente, ela vai entender o que é realmente seguir a Cristo como discípulo. Infelizmente, o grande problema da Universal é a falta de conhecimento dos seus membros, que se tornam idólatras. O povo da Igreja Universal, infelizmente, na sua grande maioria, são pessoas idólatras. E isso você vai saber aqui hoje.
Você vai entender com a gente. No meu canal você vai ver centenas de depoimentos que eu trouxe de ex-obreiros, ex-pastores, ex-esposas, ex-bispos. Já entrevistei muita gente, fora outros profissionais, advogados, psicólogos, jornalistas, muita gente que traz um conteúdo que vale a pena você entender como que essa instituição hoje se tornou tão poderosa, tendo partido político, tendo emissoras de TV, não tão poderosa quanto a gente imagina, porque com as próprias palavras o bispo Edir Macedo está destruindo a sua instituição, porque a verdade sempre aparece. A verdade é o escudo que nos protege, a verdade é a força que nos mantém. Enquanto a gente estiver na verdade, nós vamos conseguir alcançar essas vidas, tá certo? Então, se inscreva no canal, você que está chegando agora, ative o sininho das notificações. Também quero convidar você a deixar o seu like. Peço que você deixe o seu like até o final deste conteúdo, que eu vou ler o depoimento muito forte dessa pessoa que me enviou. Você vai ver como é importante o que ela vai contar aqui nesse depoimento. Lembrando que também amanhã, sábado, eu terei um conteúdo especial devocional. Terei um conteúdo às 20 devocional e no domingo, às 9 da noite, eu também vou trazer um conteúdo com uma denúncia exclusiva que vale a pena você assistir, tá certo? Olha, também quero dizer a você, quero convidar você a se tornar um apoiador do trabalho do nosso canal. Seja membro do canal Davi Vieira. Todos que estão assistindo agora, seja um membro apoiador do trabalho do canal. Nós precisamos de apoio para continuar com esse trabalho de maneira voluntária. Você que quiser se tornar um apoiador deste trabalho. Também quero dizer para você que está me assistindo, pessoal, eu tenho um outro canal no YouTube, o canal de cortes do Davi Vieira. Você que não conhece, conheça o meu outro canal. Eu tenho um canal de cortes. Esse canal é um canal que eu vou colocar vídeos todos os dias. Todos os dias. Então acesse aí, você que é do meu canal, você que já acompanha o meu trabalho, vai lá, pessoal, todos se inscrevam lá, @cortes de Davi, você vai ver todos os dias um corte de uma entrevista, de algum momento em que eu trouxe um convidado para o canal, alguma fala polêmica, vai lá no meu outro canal, Corte Davi, se inscreve lá, gente, porque precisamos continuar trazendo conhecimento para as pessoas, tá bom? Muito obrigado aos amigos queridos que estão comigo aí, eu quero agradecer a vocês. Bem, vamos lá. Eu vou ler aqui, antes eu quero também aproveitar para agradecer as pessoas que estão comigo aqui ao vivo, falando mais uma vez que a minha internet não está 100%, pessoal, porque a gente está melhorando o serviço, a gente está mexendo junto com a operadora para tentar melhorar ainda mais a transmissão para vocês. Eu nunca tive esse problema aqui nesses 3 anos que eu faço lives e entrevistas, mas infelizmente, ultimamente, eu estou tendo alguns probleminhas de internet, tá bom? Bem, muito obrigado aí o pessoal que me acompanha, o canal do Alan Anderson, tudo bom? Seja bem-vindo. Também meu querido irmão Francisco da Silva, Sandra Maria, você que me acompanha aqui do Brasil e fora também, Portugal, Luxemburgo, os amigos que me acompanham de todos os países aí, que estão com a gente, aqui no Brasil, ó, Salvador, Bahia, Jocélio, como vai? Edu, que está com a gente, Janela do Pensamento, Elza Souza, Selma dos Santos Vidal também, é minha conterrânea do Rio de Janeiro, Marlene Braga também que está conosco, obrigado, Sidney Ferreira, Rejane Ferreira, Rejane sempre ajuda o canal, ela está sempre ajudando o trabalho do canal, muito obrigado, tá, Rejane, pelo seu carinho, pelas suas orações, a Fabiana França, meu querido irmão Alê, Verdade que Liberta, pessoal, se inscreve lá no canal do Alê, é um trabalho muito importante que ele está trazendo, com depoimentos, com histórias ali, com conteúdos importantes para quem quer conhecer a verdade. Se inscreve lá, pessoal, porque é um trabalho fantástico que ele faz aí. Lembrando que ele foi bispo da Igreja Universal, então o conteúdo dele é muito bom. Ítalo, também um abraço. Chica, Maria de Fátima, Miriene Araújo, também está sempre com a gente. O Sebastião Souza, valeu, obrigado aí. Meu querido Hélio, tudo bem, meu irmão? Graça e paz, espero que esteja bem aí com a família. Lucimar, Luiz da Silva, deixa eu ver quem está mais aqui. Humor do Will, tudo bom? Como vai? Seja bem-vindo. Diana,
Todos vocês aqui, José Guilherme, estão sempre acompanhando o trabalho que a gente faz. A Vera, a Argentino, tudo bem? Que Deus continue abençoando vocês. Micael também. Micael sempre ajuda, é um membro do canal que está sempre com a gente. É um membro que está sempre aí comentando, sempre colaborando. A Diana também aí, ó, pessoa que está sempre nos apoiando também, pessoas queridas que têm orado muito pela nossa vida. Isso é muito importante para que a gente continue. Eu acredito na oração, eu acredito na intercessão a Deus em nosso favor. Muito obrigado aos amigos aí de todo o Brasil que estão com a gente fora também. Tem muita gente que acompanha, a Tassi também chegou aí. Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos, tá? Muito bem, Janela do Pensamento sempre ajudando, sempre colaborando, sempre fortalecendo a gente aqui. Só tenho a agradecer pela vida de vocês. Vocês não fazem ideia de como a oração de vocês é importante para a gente, tá bom? Bem, pessoal, eu vou ler aqui o comentário e tem um áudio interessante para colocar para vocês daqui a pouquinho. Eu tenho um áudio, na verdade, até muito forte para colocar aqui. Como eu falei na minha última live, eu citei na última live que eu talvez não iria tocar mais no assunto da Bolívia. Eu não ia tocar mais no assunto da Bolívia por conta de tudo que já aconteceu. Mas é inevitável que a gente fale das crueldades dessa instituição. É inevitável, não tem como a gente não falar. Mas, inclusive, eu até recebi uma mensagem aqui, uma mensagem agora há pouco. Eu vou falar a mensagem sem citar o nome da pessoa. Ela me mandou pelo WhatsApp uma mensagem assim, ó. Presta atenção, por favor. Boa noite, Davi, tudo bem? Eu não vou identificá-la, porque eu não vou identificá-la, mas ela colocou assim, ó. Irmão Davi, estou preocupada com uma amiga obreira. Ela é uma senhora de idade, cuida do FTU, é do Conselho Tutelar. Ela me falou que, por causa de saber da morte do pastor, ela falou a palavra suicídio, eu não vou concluir, porque senão o YouTube me bloqueia. Ela me relatou que, por causa de saber da morte do pastor, lá da Bolívia, a fé dela em Deus está abalada. Não entendi por que estaria, né? Ela me disse que jamais acreditou que um pastor da Igreja Universal iria cometer o suicídio e que ela está com a fé pessoal dela em Deus muito abalada e que está em choque e assustada. Eles endeusam tanto a figura do líder que não entendem que os pastores também são dificuldades e precisam de cuidados psicológicos, como qualquer outra pessoa. É muito triste saber que essas coisas acontecem, mas infelizmente a igreja sobrecarregou esse jovem pastor. Acredito que fizeram a cabeça da família dele para ficarem contra você, Davi. Mas estou preocupado com a minha amiga. Foi a mensagem que eu mandei para ela agora. Eu falei o seguinte, olha, quando a pessoa chega a dizer que sua fé em Deus está abalada porque está acontecendo escândalos dentro da Universal, é porque ela, na verdade, ela não se converteu a Cristo, ela se converteu à Igreja Universal. A Universal, ela forma idólatras. Não é à toa que, dentro da instituição, eu posso falar da Universal. A minha família conhece a Universal há mais de 40 anos. Antes de nascer, meu pai já era obreiro da Igreja Universal e eu sou sobrinho de 2 bispos da instituição. A Universal tem como a sua principal função tornar o membro um devoto da sua instituição. Não é à toa que ela é chamada de mãe espiritual. É a base espiritual. Foi aqui que você foi salvo. O membro aprende que foi lá que ele foi salvo, foi lá que ele foi curado, foi lá que ele foi liberto. Ele tem que aprender a demonstrar gratidão. Então a vida da pessoa, o chão da pessoa é universal. Por isso que você se lembra daquele vídeo na Bahia, gravado na década de 90? Eu trouxe o pastor Carlos Magno aqui, eu entrevistei ele aqui, a pessoa que filmou o Edir Macedo falando Odá Odesse. Naquela gravação, Edir Macedo fala, você tem que ser o super-herói do povo.
Você tem que transmitir para o povo, em outras palavras, que o pastor ele é o super-herói, ele é o intermediário entre Deus e o povo, ele é o sacerdote, como eles colocam hoje o pastor como sacerdote. Então a pessoa vê o pastor como uma figura santa, uma figura, enfim, praticamente sem pecado. Apesar deles falarem que o pastor tem pecado, mas o membro da Universal, o obreiro, ele não consegue enxergar os escândalos, as hipocrisias que a gente tem trazido através de fatos aqui. As pessoas não conseguem enxergar, elas se fecham para não acreditar e julgarem como fake news, julgarem como mentira. A pessoa nem sequer pesquisa. Ela não se dá o trabalho de pesquisar. E quando a mesma diz que sua fé em Deus está abalada, é porque o Deus dela não é Jesus. Jesus tinha 12 discípulos. E um desses discípulos que comiam com ele, viviam com ele, acompanharam ele, foi o traidor também. Imagine se alguém chegasse, se dos 12 tinha um traidor, se dos 12 tinha um que não valia nada, como é que eu vou poder acreditar em Jesus se ele não soube escolher nem os seus discípulos? Se ele não soube escolher, não é isso. O problema é que membros da Igreja Universal não aprendem a ter uma vida de independência com Cristo. Não, elas têm que ir até o altar, elas têm que ir até o templo. Lá no templo elas vão receber o abastecimento. Elas precisam ser dependentes da instituição. Não é à toa que na pandemia eu trouxe diversos casos da Universal até indo contra as autoridades, abrindo contra a recomendação das autoridades, os templos, por quê? Queriam que as pessoas fossem para dar o dinheiro, para dar o dízimo, para dar a oferta. Então, o grande problema do povo na Universal é a idolatria. E isso é fortemente reforçado quando o Bispo Macedo manda fazer um filme para ele. Ele manda fazer um filme para honrá-lo. Ele manda fazer um filme para que a pessoa veja ele como um líder espiritual, como uma figura endeusada. É uma coisa inacreditável, inacreditável. Mas essa é uma coisa que acontece, infelizmente. Então, vamos ler aqui essa mensagem. Então, foi o que eu falei para ela. Vamos orar por ela. Eu tenho na minha família até hoje, gente, depois de anos de denúncia, tem gente que não adianta você falar com ela. Tem gente que não adianta você falar com ela. Não vai adiantar você falar com ela. Se você chegar para ela e dizer o que você tem ouvido de mim, mesmo que ela veja, pesquise, ela vai dizer que aquela matéria é uma perseguição. Se você mostrar para ela, ela vai dizer que é mentira, que o Bispo Macedo não é banqueiro, que é tudo invenção. Se você mostrar para ela que o Macedo comprou um apartamento com provas documentais, ela não vai acreditar que ele tem hospital, ela não vai acreditar que ele fuma, que ele é fumante. Eu tenho denúncia que eu já trouxe para você que ele bebe cerveja. Fotografaram ele bebendo cerveja, ele publicamente falou que bebe. A pessoa falou que, não, isso é fake news, isso é mentira. Ninguém pode falar mal da minha igreja. Quanto mais fala da minha igreja, ela é igual Melete. Quanto mais bate, mais cresce. Enfim. Então, tem gente que não adianta você falar para ela. Ela, infelizmente, ela não vai se dar conta, só vai se dar conta da gravidade quando vier, de fato, Jesus. E diante dela disser para ela o seguinte: eu não conheço você. Não conheço. Então, tem gente que, infelizmente, eu conversando uma vez com um ex-bispo da Universal, ele falou algo muito interessante para mim. Não sei se foi o Alfredo Paulo, não lembro. Mas ele falou para mim uma coisa muito interessante. Davi, quando eu conversei com o Macedo falou para mim o seguinte, que tem gente que vai sempre estar com ele, que vai adorá-lo, que vai venerá-lo, não importa o que se fale dele. Ele construiu uma imagem tão imponente que não adianta qualquer pessoa falar dele, que isso aí não vai significar nada. Se para ela vai ser sempre uma perseguição. Vai ser sempre uma perseguição. Quando a TV Globo fez aquelas matérias na década de 90, que eu acreditei que era uma perseguição, quando eu tive acesso aos documentos, quando eu pesquisei, quando eu entendi, entrevistei pessoas nesses anos, eu vi que não era uma perseguição. Eu entendi que a Universal era uma seita neopentecostal. Só isso. Só isso, tá certo? Bebendo água, minha garganta tá ressecada. Então,
gente, tem gente que não vai acreditar. Por mais que você fale, você tem que orar para que os olhos dela se abram. Não adianta você tentar convencê-la no grito. Não adianta tentar convencê-la no grito. Então vamos ler aqui o depoimento aqui para a gente entender. Vamos lá, vou colocar para vocês aqui, a gente vai ler esse e-mail. Gostaria muito que você prestasse atenção comigo. Tá assim, ó. Olá, Davi. Peço que, por favor, não me identifique, pois ainda estou no Sistema Universal e acompanho suas lives há muitos anos. E graças a Deus, meus olhos estão abertos quanto à direção da instituição. Estou há 38 anos na Universal, desde criança, e só não saí do sistema por causa da minha esposa, que ainda não abriu os olhos para tanta coisa errada nessa instituição. Foi o que eu acabei de dizer agora. Tem muita gente que não abriu os olhos, mesmo trazendo tantas coisas. Sabe por que tantos pastores e bispos abriram os olhos por causa das denúncias? Porque há muitos anos atrás, o bispo Clodomir Santos, querendo derrubar o canal de denúncia do ex-bispo Nathan Silva, mandou todos os pastores assistirem às denúncias dele para poder fazer o famoso assédio judicial e processá-lo em todo o país. Eu quero lembrar a vocês que estão assistindo que esse negócio de assédio judicial, a Universal ela já fez muitas vezes, inclusive com a jornalista Elvira Lobato. A Universal ela foi lá e em todo o Brasil mandando que pessoas, membros da igreja, entrassem com ações civis nos cartórios lá, nas comarcas lá, contra a jornalista. Então, o assédio judicial é isso, é provocar no Brasil inteiro todo mundo para processar uma pessoa só. Já fizeram isso, a Universal sempre fez isso, manipulou os membros para fazer isso. E perdeu todos os processos, perdeu. Aí tá aqui, ó. Isso aqui é interessante, isso aqui eu nem sabia disso. Lembro-me perfeitamente que a ordem era assistir o YouTube e fazer a denúncia no canal dele, na própria plataforma, e marcar na denúncia o minuto e o segundo onde nos sentimos injuriados pelo Nathan, e assim o vídeo cair. Além do fato de a IURD acionar a justiça em todo o país para humilhá-lo publicamente. Mas, graças a Deus, ele venceu todas as causas. Porém, o resultado disso foi que dentro de milhares de pastores foi plantada uma semente de desconfiança contra a IURD, pois eles viam que as denúncias do Nathan tinham um fundo de verdade. Depois disso, aconteceu a mesma coisa com o Alfredo Paulo. Outra ordem de prejudicá-lo através do mesmo sistema. Vale lembrar, pessoal, que o caso do Alfredo Paulo eu acompanhei desde o início. Como eu falei para vocês, eu fiz um vídeo para trazer minha opinião pública a respeito daquela confissão do Alfredo Paulo. Não concordei, é lógico, não concordei. Desejo sempre o bem para ele, para a família dele. Inclusive, eu estive no sepultamento da mãe do Alfredo aqui no Rio de Janeiro. Sempre foi uma boa pessoa. Alfredo Paulo sempre foi uma boa pessoa. E ele trouxe denúncias muito fortes. Mas, infelizmente, pressionado pelas circunstâncias, ele foi lá e falou aquele roteiro lá, falando, né, o que ele falou lá do Macedo. A gente sabe que ele foi pressionado a tal, coisa que eu não vou fazer jamais, nunca vou fazer isso. Eu nunca, já estou há 7 anos fazendo esse tipo de trabalho. Inclusive, eu estive no centro do Rio, foi quando? Hoje é sexta, acho que foi quarta-feira, eu estava na rua Uruguaiana, no Rio de Janeiro. Eu estava lá, fui lá resolver um negócio na rua Uruguaiana, aí eu encontrei uma pessoa que me olhou assim, estava junto com um advogado, ele falou assim, não é, Davi, você aqui? Rapaz! Aí falou assim, esse cara, gente, você tem noção de que esse cara fala? Começou a falar. Eu falei, ué, gente, eu tenho que sair, eu tenho que viver normalmente. Eu não tenho medo da Universal, nunca tive medo do Edir Macedo. Não tenho medo da morte, tomar um tiro, diferente do Renato Cardoso. Renato Cardoso, que é milionário, que é uma pessoa rica, sai na rua com segurança armado. Tem medo de tomar um tiro. Por que ele tem medo de morrer? Porque a verdade não é o escudo dele. O salmista Davi disse isso. Davi disse, a tua verdade é pavês e escudo. Quando você fala a verdade, você não tem medo de nada. Você tem tranquilidade, você tem paz.
Então, eu quero dizer para você, que está me assistindo agora, quando você fala a verdade, você não tem medo de confessar aquilo que é certo, que é justo, você tem tranquilidade, você tem paz. E o que acontece com esses líderes é exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Mas Alfredo Paulo, infelizmente, foi lá, falou que ele fez esse acordo, né? Ele fez aquela confissão e está vivendo a vida dele. Mas eu lembro, eu trouxe com exclusividade para a imprensa, só você procurar no Google, eu trouxe com exclusividade o áudio onde Edir Macedo, eu mandei para o jornalista Gilberto Nascimento. Gilberto Nascimento fez uma matéria para o The Intercept Brasil. Ele é testemunha eu mandei para ele o áudio onde o Macedo fala, bem quando a esposa do Alfredo Paulo morreu, foi uma perda terrível, pessoal. Eu chorei muito. Foram os 10 piores dias da minha vida. Sinceramente, gente. Estou sendo sincero para vocês. Foram 10 dias horríveis que eu chorei muito, com tristeza, porque eu gostava da esposa do Alfredo Paulo, da ex-esposa dele que veio a falecer. Então, todo aquele episódio foi um episódio triste. E o bispo Macedo, como sempre, ele sempre foi um homem impiedoso, cruel, maligno. Ele falou para os pastores, morreu porque estava falando mal da igreja. E detalhe, vai acontecer o mesmo com vocês também. No áudio que o Gilberto Nascimento trouxe para o ali já mostrava a crueldade do Edir Macedo, como ele era perverso, como ele era um homem ruim, como ele era ruim. Então, para você compreender como acontece isso, né? Só para poder lembrar. Bem, aí tá aqui, ó. Porém, as denúncias do Alfredo, deixa eu botar aqui na tela aqui para vocês verem comigo o e-mail. Perfeito. Porém, as denúncias do Alfredo eram mais pesadas, como o apartamento em Miami, ele receber um abono no próprio salário para pagar o condomínio do apartamento de luxo do Edir Macedo em Miami, os gastos altíssimos no cartão de crédito da Esther Bezerra, que ele também pagava, os relógios caríssimos, evasão de divisas de Angola para Portugal, do Brasil, o desejo imenso do Júlio Freitas de comandar Angola e tirá-lo do comando do João Leite por causa dos dólares, esquemas de livros, etc. Quando os pastores que já tinham aquela semente do Natan se depararam com essas verdades, foi a gota d'água para muitos. E o resultado é que vemos durante os anos seguintes um êxodo de pastores e bispos que supostamente eram insatisfeitos. Mas, no fundo, só abriram os olhos, que na verdade sempre estiveram abertos, mas só que não queriam enxergar. Pois todo pastor da Universal sabe o que faz e tem consciência disso. Eu afirmo, nenhum pastor da Universal com mais de 3 anos de ministério é inocente. Isso é verdade. Hoje em dia, principalmente com o advento das redes sociais, todos eles que estão lá dentro sabem da verdade. Ninguém mais é inocente. Não tem mais um que entra, que até quem não é pastor não quer entrar mais, porque sabe que não vai poder estudar, sabe que não vai poder ter profissão, sabe que vai ralar, que vai ter que trabalhar, que tem que bater meta de mês da igreja, tem que fazer campanha, tem que tirar o dinheiro da pessoa. Então, quem entra lá sabe disso agora. Na minha época, não. Em 2003, existia redes sociais, era muito difícil, não tinha acesso a ninguém falando o que se fala hoje. Não tinha isso, pelo contrário. Só com o tempo você ia entendendo as intenções. Só com o tempo você ia compreendendo quais eram os objetivos deles. Então tá aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó. Pois é tempo suficiente para ler a Bíblia e ver que a doutrina da Universal é errada. Quando o pastor chega na obra, ele ainda é inocente, pois toda pessoa que realmente recebe o Espírito Santo tem a vontade de levar outras pessoas e tê-lo também, e ter o Espírito Santo também. E a Universal se aproveita disso muito bem. Só que depois de alguns anos, o pastor percebe que tem algo errado, que para ganhar almas, ele tem que crescer financeiramente, ou seja, se ele quer se manter numa igreja realizando o desejo dele de ajudar as pessoas como ele recebeu o Espírito Santo, ele tem que explorar as ovelhas.
para se manter no cargo e continuar pregando o evangelho. Mas lá no fundo, ele sabe que tem algo errado, que é a voz do próprio Deus, mas que é calada pela famosa frase: olha para Jesus, ou então eles vão se ver com Deus, etc. Mas isso mudou. Mas isso mudou com as denúncias, pois aquela voz que era silenciada pela lavagem cerebral começou a falar mais alto e a maioria viu que aquela desconfiança que tinha era verdadeira. Porém, muitos estão tão comprometidos com o engano próprio e também não sabem o que fazer. Então, se prendem na instituição. Já outros, bem conscientes do que estão fazendo, vão seguir o Macedo até o fim, mesmo sabendo que o Espírito Santo é de graça. Eu nunca te enviei mensagem, mas esta nota de esclarecimento do Unicom mexeu comigo, pois eu assisti às suas transmissões sobre o ocorrido antes da Unicom e confesso que se não tivesse visto as imagens dele com problemas psicológicos que você e o Rock mostraram, eu seria enganado pela Unicom, como foi bem contundente nas afirmações deles e defenderam a instituição. Mas na Universal é de praxe mentir até diante do juiz, como estou propenso a não acreditar neles. Isso é verdade. Na Igreja Universal, pastores diante dos magistrados mentem, promovem perjúrio, são falsos testemunhos que eles dão. A Igreja Universal traz bispo para dizer mentiras diante do juiz, isso é fato. Isso é fato. Eu só não posso trazer aqui os vídeos porque não tem autorização jurídica para isso. Mas bispo mente diante do juiz. Mas os juízes não são mais bobos. Não é à toa que agora eles estão perdendo processos um atrás do outro. Se você for lá no meu Instagram, inclusive eu quero convidar quem não conhece no meu Instagram, vá lá para você conhecer. O meu Instagram, você vai lá no meu Instagram, não, esse aqui é o WhatsApp, não, esse aqui não. Cadê o Instagram? Aqui, o meu Instagram é o Instagram Fale com Davi.Vieira. Vai lá no meu Instagram. Eu tenho colocado matérias uma atrás da outra de processos que a Universal vem tomando. É um atrás do outro. Os juízes não são mais bobos. Entenderam o objetivo dessa instituição. Entenderam a realidade dessa instituição. Eles sabem. Vamos concluir aqui, que depois eu vou botar um áudio para vocês ouvirem. Gostaria que você reagisse a esta nota de esclarecimento do Unicom, pois você teve contato com a família e certamente tem informações que não temos acesso, pois a Universal faz tudo para mascarar as coisas. O que me motivou mesmo a te enviar esse relato foi o fato de, nesta nota de esclarecimento, a Unicom dizer que as nossas orações são para o Espírito Santo console a família. Bando de mentirosos, concordo perfeitamente. A Universal não quer saber da tua família, a Universal quer acabar com a tua família. A Universal não está nem aí para o seu casamento, não está nem aí para os seus filhos, fazem correndo da família, nos bastidores manda separar. Nos bastidores manda pastor largar a mulher. Nos bastidores manda pastor parar de ter filho. E eu vou concluir aqui, vou botar um áudio para vocês ouvirem, presta atenção. Na reunião de pastores, o bispo Macedo não pediu em nenhum momento para orarmos pela família dele. Pelo contrário, colocou as esposas contra os maridos para elas os controlarem, a se verem algo errado neles e imediatamente entregar a direção. Pois se ele está mal, vai arrastá-la para o buraco junto dele. E ainda colocou a culpa da morte do pastor nas costas da esposa dele, para aterrorizar ainda mais as pessoas. E para fechar com chave de ouro, ele afirma que ficou triste, mas que não lamenta a morte do pastor. Pelo contrário, colocou toda a culpa que aconteceu nele. Se não fosse aqueles vídeos que você transmitiu, eu cairia como um patinho na história do Unicom. Com certeza. Inclusive, eu coloquei no Instagram tudo desde o início, para ninguém cair nas armadilhas malignas do Edir Macedo, que nunca gostou de família, que nunca incentivou. Ele odeia pastor que tem filho. Inclusive tem uma ordem dentro da Igreja Universal que se o jovem completou 18 anos é para o pastor botar ele para fora de casa. Para você que não sabe. Para você que não sabe, na Universal tem uma ordem que se o pastor filho, que 18 anos é para botar ele para fora de casa. É para botar ele para fora. Porque ele nunca gostou o Macedo nunca gostou de
de jovens e nem de crianças. Eu botei muitos vídeos para vocês, mas tem um aqui, eu tenho dois. Eu vou colocar dois para vocês. Agora eu vou colocar o áudio da menina que me mandou aqui. Vou falar menina, é força de expressão, tá, pessoal? Ela não é mais uma menina. Mas eu tenho um áudio interessante para botar para vocês aqui, ó. Olha só que eu vou botar para vocês aqui, ó. Eu vou mandar um conteúdo para vocês agora, ó. Esse conteúdo foi amplamente divulgado lá em... Eu divulguei aqui no Brasil, mas depois lá em Portugal foi divulgado também. Vocês já ouviram, tem gente que nunca ouviu, tem gente que como sempre, pensar que é fake news, que não foi bem assim que ele disse, mas é bem pior. Reunião de pastor é um inferno. Reunião de pastor da Universal há 48 anos é um inferno de cobrança, de humilhação. Esposas são tratadas como lixo. Se uma criança chorar na reunião de Tal Macedo, já era. Já era. Ele esculacha a mãe, esculacha a criança. Já ouviu esse áudio aqui, ó? Deixa eu ver se tá legal aqui, peraí. Ouve aí, gente. Não sei se eu faço, mas atenção, por favor. Vai ter uma hora que eu vou ter que cortar para não pedir direito autoral. Eu não quero criança aqui no salão que eu estiver pregando nos pastores, não. Quem tem filho fica lá dentro do berçário, fica lá. E ouça o show das crianças por lá. Agora você entende por que Deus mandava, né? Mandava destruir o povo, matar as crianças, animais, tudo. Pode. Não é emoção. Criança é emoção. Você olha com uma criança e fica tudo emotivo. Só que elas não pensam que aquela criança bonitinha, amanhã pode ser uma peste, pode ser uma graça, pode ser uma praga, pode ser um destruidor, um desgraçado. Mas quando é pequenininho, é uma criancinha. O Hitler, quando era pequenininho, também era um bonitinho. Era um bebê, uma coisa maravilhosa. Aí depois ele veio se tornar Hitler. Então aqui, ó. Esse áudio vocês já viram o Macedo dizer. Você olha para a criança, você tem emoção. Você não pode ter emoção. Por isso que Deus mandou matar a criança. Ele tirou de contexto um ocorrido da época em que Deus mandou... Houve um contexto para essa história, mas ele justificou isso. Tipo assim, a mulher pode matar a criança. Ele falou que ele é a favor... Não vou falar a palavra com A, senão o YouTube corta o alcance. Você sabe a palavra com A, abor. Ele fala que a mulher tem que fazer o abor. Para ele, é natural a mulher matar a criança no ventre. Por isso que não faz a menor diferença para ele. Agora eu quero colocar aqui esse áudio. Peço que você, por favor, preste atenção para mostrar um pouco, como eu já coloquei nesse depoimento, a frieza que eles têm nos bastidores. Agora, tem um áudio aqui que eu pedi autorização hoje para publicar esse áudio. Presta atenção, gente. Se você vai ficar baixo o suficiente, ouve aí, ó. Boa tarde. Tudo bem com o senhor novamente? Peraí. Deixa eu botar para vocês ouvirem aqui. Presta atenção aí, gente, por favor. Ai, pai, vamos lá. Tá apagando aí, tá? Peraí. Só um minutinho, gente. Eu vou conseguir aqui, tá? Porque eu tô no improviso. Se eu botar aqui no computador, não vai pegar direito. Vamos lá. Boa tarde. Tudo bem com o senhor novamente? Eu venho acompanhando, né, as denúncias que vêm sendo feitas, não somente pelo senhor, mas por outras pessoas também, em outros canais no YouTube. E isso que aconteceu com o pastor lá na Bolívia mexeu muito comigo, porque eu passei pela Bolívia, né? Então eu presenciei muitas coisas. E como eu disse ao Senhor, na época que eu estava na Bolívia, aconteceu que meu pai ficou doente. Ó, só um instantinho, gente. Ela foi uma esposa de pastor na Bolívia, tá? Ela foi esposa de pastor na Bolívia. Se lembra daquele caso que eu falei para vocês, que a esposa do pastor, o pai ficou doente e ficou com câncer? Se lembra que eu citei isso, falei que teve uma esposa
Então, agora é ela falando aqui. Ela teve o pai com câncer, ela vai contar agora. E o que a Universal fez quando o pai, a familiar, está doente? Essa é a ordem. Essa é a consideração que eles têm com a família. Depois faz corrente da família. Presta atenção, por favor, porque ela vai falar. É uma esposa de pastor. Estão lembrados? O som tá bom, pessoal? Quem puder me dizer se o som tá legal, porque eu não estou conseguindo ouvir aqui no computador. Tá bom? Dá um ok que se o som tá legal, por favor. Quem puder me dar um ok. Davi, o som tá bom. Só fala assim, por favor. Fala aí, gente, o som tá bom. Eu vou continuar. Se tá legal o som, tá dando para vocês ouvir? Tá dando... Tá, obrigado. Deus abençoe, tá? Vamos lá, vamos ouvir novamente aqui, só esperar assim. Peraí. Isso que aconteceu com o pastor lá na Bolívia mexeu muito comigo, porque eu passei pela Bolívia, né? Então eu presenciei muitas coisas. E como eu disse ao Senhor, na época que eu estava na Bolívia, aconteceu que meu pai ficou doente, né, de câncer, e eu não pude visitar o meu pai. Eu sou filha única. Eu não pude ver o meu pai, visitar o meu pai quando ele estava internado. Me negaram isso. E isso foi bem triste para mim, porque as pessoas lá dentro que tinham as costas quentes, né, poderiam, né, vir no Brasil, visitar seus familiares e etc. E isso me foi negado. E isso foi muito cruel. Eu venho acompanhando pessoas falando, né, do que o bispo Macedo falou, que tem que ter fé, que a fé não tem emoção. Muitas pessoas concordam com isso, e a gente vê o quanto isso é triste, né? Porque ele vem distorcendo o que está escrito na palavra de Deus. Então é muito triste. E quando meu pai faleceu, que eu informei a igreja, porque eu queria visitar ele antes, porque ele estava chamando pelo meu nome, que ele queria se despedir de mim, meu pai. E eu informei a igreja me negou, informando que só em caso de falecimento que eu poderia vir visitar. E dias depois meu pai faleceu. E eu vim ao Brasil, não cheguei a tempo, nem sequer para o enterro. Quando eu cheguei, meu pai já tinha sido enterrado. E quando eu voltei para a Bolívia, eu fiquei pensando em muitas coisas, porque eu tenho a minha mãe, eu sou, como eu disse para o senhor, eu sou filha única. Então, o que iria acontecer com a minha mãe? Porque a tendência era eu continuar fora do país, porque tanto eu quanto o meu esposo já tinham aprendido o espanhol. Então, a tendência era muito difícil a gente voltar para o Brasil. Então, eu fiquei pensando nisso em muitos meses. Então, eu resolvi sair. E eu conversei com meu esposo na época, eu falei, olha, para mim não dá mais. Muita coisa que vem acontecendo não se encaixa mais com o que eu penso, com as minhas verdades, o que me foi ensinado. Então eu resolvi sair. Meu esposo na época queria ficar, mas eu já não me encaixava mais. Então ele falou com o pastor na época, que era líder do país, e eles mandaram, né, a gente para a capital, porque a gente não estava na capital, a gente estava no interior. E chegando lá, sem sentimento nenhum, sem nada, a única coisa que foi perguntado é se o meu esposo ia querer voltar comigo.
Olha só, hein? Se ele queria ficar. E tentaram de todas as formas fazer a cabeça dele para ele ficar Separar na dela. obra, porque ele tinha futuro, entendeu? E que eu Tá vendo? estava atrasando ele. Você tá vendo? Né? E não foi só a primeira vez que eu vi isso. Foi outras Olha aí, ó. vezes. Porque, na verdade, eu nunca me encaixei. Aí, Né? separar dela. Na igreja eu nunca me encaixei. Eu via as coisas e eu não concordava com muita coisa. Porque eu entrei na obra muito nova e eu era obreira. Não tinha um olhar assim. Eu tinha um olhar totalmente diferente do que era a obra de Deus. Então, quando eu entrei lá dentro, que eu vi muita coisa, que, como eu disse para o senhor, eu conheci a maldade humana lá dentro, então aquilo me chocou muito. Então eu vi que aquilo não era o meu lugar. Bem, tem outro aqui, ó. Tem outro pedaço aqui. A verdade vos libertará. Ó. A verdade vos libertará. E a verdade me libertou. Quem quer fazer a obra de Deus lá dentro não permanece. Só permanece aqueles que querem participar de esquema, gostam de fazer coisas erradas. Então, as pessoas que realmente querem fazer a obra de Deus, tá ali pela obra de Deus, não vão permanecer. E muitas pessoas estão cegas, infelizmente. Pois é, verdade. Você viu o que ela falou? Gente, é todo dia isso. O parente dela estava com câncer, o pai, ela é filha única, ela queria ver o pai e a ordem era o seguinte, só que se estiver morrendo. Tá com câncer, tá vivo, então não deixa. O pai morreu, foi sepultado, ela conseguiu vir da Bolívia para ver o pai, ficou aqui, porque não queria voltar mais, e a orientação que a Universal deu pro marido dela é a seguinte, larga ela. A gente arruma outra mulher para você. Isso aí já ouviu aos montes, são anos assim, anos. Aí depois veio um Renato Cardoso querer fazer casamento blindado. Renato Cardoso é um hipócrita fanfarrão. Espero que esteja me ouvindo. Eu sei, Renato, já fui informado que você fez a reunião de pastores quinta-feira, mandando um recado para mim. Eu já estou sabendo disso. Só não cito o meu nome. Cita o meu nome. Vocês do Unicom, a palhaçada desse pessoal do Unicom, que a gente sabe exatamente que é aí, vocês têm que citar o meu nome nas notas oficiais. Fala que eu estou falando fake news. Faz isso. Fala quem é a pessoa que está dando fake news. Não fica jogando entrelinha, não. Eu falo na cara quem é o Macedo, o Renato, Cardoso. Eu falo o nome das pessoas. Quando você sabe o que você está falando, quando você sabe o que você está falando, você fala o nome da pessoa. Você não fica enrolando. Igual um amigo meu falou uma coisa muito sábia esses dias. Antigamente, quando ele estava numa responsabilidade, numa liderança, chegavam para ele e falavam assim, falaram do senhor. Falaram quem? Quem falou? Dá o nome da pessoa. Então eu acharia muito justo o Unicom dar o nome do Davi, que falou sobre a morte do rapaz na Bolívia, que falou e trouxe a imagem da esposa filmando as crises, o surto do rapaz. Fala o nome do Davi. Fala o nome do Davi. Fala, Renato. Domingo eu vou trazer o áudio do Renato Cardoso, mais uma vez, Renato Cardoso, que agora resolveu mandar um alô para mim. Vocês são hipócritas. Vocês são uma corja cretina que dentro dos bastidores humilha os outros. Durante muitos anos tem gente tendo surto. É uma pena falar isso. Mas tem um monte de pastor e esposa doente aí dentro. Doente psicologicamente, doente fisicamente, com muitos tratamentos médicos, tomando remédio.
tomando, se enchendo de remédio para poder aguentar o tipo de pressão que vocês colocam. Eu sei de tudo. Tudo. Desde aquele dia em que uma esposa falou comigo que a vontade dela era pular do 8º andar. Que ela aguentava mais vocês. Mas não tem para onde ir. A morar na rua. Vocês falam, não tem sentimento. Aqui não tem sentimento. Vocês são uma seita que mata. Jesus usava sentimento, ele era um ser humano, ele chorou, tinha misericórdia, tinha compaixão, tinha empatia com as pessoas. Se colocava no lugar das pessoas. Renato Cardoso não se coloca no lugar de ninguém. Renato Cardoso não sabe o que é visitar uma pessoa na favela, na comunidade, no hospital. Fala que a Universal pratica a graça. Vive a graça na prática. Vocês são um bando de cretinos. Você é um cretino, porque quem pega o arroz e o feijão da despensa é o obreiro voluntário da Universal. É quem faz o trabalho voluntário que pega o dinheiro que tem para comprar material de limpeza, para comprar papel higiênico. E às vezes na casa dele nem tem papel higiênico. Você acha que eu vou conseguir conviver com isso? Que eu não vou denunciar as hipocrisias de vocês? Lá nos Estados Unidos eu trouxe aqui, compraram um avião de não sei quantos milhões, eu não lembro mais aqui. Nem consultaram a igreja. Se um obreiro passar mal, ou uma pessoa passar mal, ninguém vai ser mandado para o Hospital Moriá. Mas o filho dos bispos, agora estão pegando os bispos antigos, os patetas, os patéticos, para botar os seus filhotes problemáticos, que vivem tendo caso com uma, com outra, que ficam tendo casos, até casos homossexuais. Como eu conheço alguns casos de filho de bispo que foi pego tendo caso com ele com outro homem. Aí fica quietinho, não fala nada. Não fala nada. Filho de bispo que pega uma obreira aqui, pega outra ali. Uma sem vergonhice total e absoluta. Mas na hora de falar, nós temos ilha. Nós temos uma família para dar de exemplo. Família é uma ova. Vocês são um bando de safados. Seus sem vergonhas. Aqui é sem pudor. Eu estou cansado de vocês. Antigamente eu ficava me segurando para não chamar vocês de sem vergonha. Hoje eu falo na cara. Vocês são sem vergonhas. Sem vergonhas. Pastores, esse é o ano da saída. Sai todo mundo e deixa o Renato sozinho. Para onde a gente vai? O que a gente vai fazer da vida? Não sei. Já se dizia na própria Universal. Na própria Universal, nesses ensinamentos doentios que eles ensinam, já se ensina assim, é melhor ser cabeça de rabo de tubarão. Você, pastor, é um rabo do tubarão. Você é um rabo do tubarão. É um rabo do tubarão. Estou de saco cheio, desculpa a expressão da palavra, não é acadêmica, não é correta, não é a mais educada para se falar. Mas você ouvir pessoas chorando, pessoas desesperadas, querendo tirar a vida porque estão sob pressão. Uma obreira de 26 anos de obreira, cara, ateou fogo no próprio corpo. Isso não é brincadeira não, gente. Vai fazer o que? Vai me processar? Processe, o problema é de vocês. Processe, meu amigo. Processa, vai fazer o quê? Vocês vão perder tempo e dinheiro. Ah, entendi, o dinheiro não é de vocês. Quando o Edir Macedo processa alguém, para ele não faz diferença trocar de carro, trocar de casa. Quem paga ele é você, dizimista. É o dizimista que paga. É o ofertante que paga. O Renato Cardoso falou de mim na reunião. E domingo, ou eu vou fazer ao vivo ou vou fazer gravado. Mas eu vou fazer um conteúdo para trazer o áudio do Renato. Renato, não adianta você querer esconder a verdade. Você vai passar detector de metal nos caras. Você vai impedir dos caras entrarem. Vai todo mundo entrar de cueca e calcinha nas suas reuniões. Mas mesmo assim vai vazar para mim.
Não adianta você querer esconder as coisas do povo. Para de ser hipócrita. Para de ser nojento escondendo as coisas do povo, cara. Chega, acabou com isso. Acabou. Mostra quem vocês são de verdade. Domingo, 9 da noite, eu vou estar fazendo aqui mais um conteúdo importante. Estou tentando trazer gente para falar no canal. E a gente vai produzir novos conteúdos. Pessoal, até o final do ano, muita bomba vai estourar. Muita coisa pesada vai rolar. Porque ano que vem é ano eleitoral. E eles querem saber do seu voto. Querem eleger candidatos do Partido Republicano. Se for do Republicanos, não vote. É pau mandado do Edir Macedo. É partido do Bispo Macedo. É para destruir tua cidade. Para arrasar com a tua cidade. Para arrasar com o teu estado. Ah, ele é muito bacana, Davi. Muito boa gente. Se ele é boa gente, ele não pode estar no Republicanos. É a mesma coisa que essa esposa de pastor falou. Se uma pessoa realmente é sincera e quer saber a verdade, ela não vai ficar na Universal há muito tempo. Só fica na Universal os idólatras. Os servos do Edir Macedo. Os universais. Os iurdianos. Aqueles que vestem a camisa, não interessa o que esteja sendo feito. Olhando para Jesus e alimentando o sistema religioso. Continua aí dentro. Porque o que o Macedo vai receber, você vai receber exatamente igual. Está reservado para ele, a mesma bênção para ele, está reservado para você também. Você está brincando, né? Você está brincando. Você é conivente com crime. Você é conivente com violentador de criança, de menor de idade. Você é conivente com heresia, com sincretismo religioso, com magia, com hipnose, com um monte de porcaria, você está sendo cúmplice. Então, meu caro, não venha depois chorar. Não chora. Estou cansado de vocês, dos hipócritas. Porque dos sinceros, nós temos que resgatá-los. Sincero tem que ser alcançado. Tem gente que nunca ouviu as coisas que a gente fala aqui. Porque ela está numa bolha. Mas o nosso papel é furar a bolha. É furar a bolha. É meter o dedão na ferida para mostrar a verdade para essas pessoas. Eu estou aqui para isso. A verdade vem aí. Ela é o nosso escudo. Amanhã tem um conteúdo devocional, se Deus assim permitir. Eu vou trazer um conteúdo devocional no sábado ou na segunda-feira, vai depender da condição que a gente tiver. E no domingo nós temos mais um conteúdo, tá certo? Muito obrigado, meus amigos. Deus abençoe a todos. Olha, pessoal, vai lá. Todo mundo se inscreva no canal de cortes que eu trouxe. Se inscreva no canal de corte, gente. O nosso canal de corte precisa de apoio para a gente continuar fazendo lives lá. @cortes de Davi Vieira. Se inscreva lá que todo dia tem um corte lá. Vamos tentar aumentar esse canal aí para a gente trazer mais pessoas e alcançar mais vidas, tá bom? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Vamos em frente até amanhã, se Deus assim permitir, porque eu creio que a verdade vem aí. Boa noite, pessoal. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Como apoiar o canal Davi Vieira? Neste vídeo rápido, você vai conhecer 3 formas simples de apoiar o canal Davi Vieira: Pix, PayPal e Wise. Todas são seguras, rápidas e feitas com apenas alguns toques. E para facilitar, é só escanear o QR Code na tela para escolher a melhor forma de contribuição. Primeira opção: Pix, para quem está no Brasil. A maneira mais fácil e direta é o Pix. Funciona em qualquer aplicativo bancário. Chave Pix, 21965296930. Passos: abra o aplicativo do seu banco. Toque em Pix. Digite 21965296930. Insira o valor que deseja contribuir. Confirme a transferência. É rápido, sem taxas e ajuda muito a manter este canal no ar. Segunda opção: PayPal, para quem está fora do Brasil ou prefere cartão. Passos para enviar pelo PayPal: abra o app. Faça login na sua conta. Clique em enviar. Digite o e-mail: falecondavivieira@gmail.com. Escolha o valor da contribuição. Confirme a transação. Terceira opção: Wise. Passos para enviar pelo Wise. Acesse wise.com ou baixe o aplicativo. Clique em enviar dinheiro. Escolha o valor e a moeda. No destino, selecione Brasil.
Escolha enviar para e-mail e insira falecondavivieira@gmail.com. Siga as instruções da plataforma e confirme a transferência. Muito obrigado por caminhar com a gente.